Cumprimento os amados irmãos, a paz do Senhor, amém? Louvado seja o nome do Senhor, que tem nos concedido mais essa oportunidade de estarmos aqui nesse domingo, juntos, reunidos, no nome dEle, para louvar e engrandecer a Ele, e aqui a glória é para Ele, amém? Agradeço ao Senhor pela vida dos irmãos que conseguiram chegar, creio que alguns ainda estão a caminho, mas aqui estamos nós. Vamos ouvir a palavra do Senhor, vamos abrir os nossos corações, que o Senhor muito tem a falar conosco nesta manhã, através da sua palavra. Quantos trouxeram suas Bíblias? Amém? Então vamos fazer uso da palavra de Deus, abrindo nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Lucas. Você que puder se colocar de pé em reverência à palavra de Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 8. E nós vamos ler o versículo 25 e apenas parte desse versículo. Não vamos lê-lo por inteiro. Lucas, capítulo 8 e o verso 25. Quantos encontraram? Amém? Diz assim: Então lhes disse: Onde está a vossa fé? Então lhes disse: Onde está a vossa fé? Vamos ler todos juntos? Então lhes disse: Onde está a vossa fé? E ainda com a sua Bíblia aberta, não feche a sua Bíblia. Vamos orar ao Senhor uma vez mais. Senhor meu Deus, meu Pai, Rei que vive eternamente, nós te louvamos, te engrandecemos, pois tu és o nosso Deus, nos criaste, nos formaste, nos salvaste, nos transformaste, derramaste sobre nós o seu Santo Espírito. Aqui estamos, ó Pai, reunidos em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Queremos ouvir, ó Deus, do teu coração a tua palavra nesta manhã. Venha falar conosco, Pai querido, segundo o teu querer. Que a tua palavra venha encontrar lugar em nós. Abre, Senhor, os nossos corações. Abre, Senhor, o nosso entendimento para que possamos compreender aquilo que o Senhor quer falar conosco nesta manhã. Que o teu Espírito possa ter liberdade entre nós nesta manhã. Senhor, e que o roubador não venha roubar a semente dos nossos corações. Pai querido, que ela venha ficar retida em nós para a honra e glória do teu nome, e que o teu santo nome, o teu grande nome venha a ser glorificado entre nós nesta manhã. É a nossa oração, ó Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Mantenha a sua Bíblia aberta. Na maioria das vezes que o Senhor me concede a oportunidade de pregar, eu costumo fazer algumas anotações, a gente se balizar ali durante a explanação da palavra. Mas hoje o Senhor não me deu nada para anotar, apenas a palavra. Isso é uma oportunidade que nós temos. E se você estiver a Bíblia aberta, você vai poder acompanhar tudo que eu vou falar aqui. Amém? Não tem nada fora da palavra. Só vou ler a palavra hoje. E hoje nós vamos meditar nesse capítulo 8. Nosso centro, nosso ponto principal será o versículo 25, onde lemos: Onde está a vossa fé? É o tema da mensagem de hoje. Mas, na verdade, nós iremos meditar em todo este capítulo 8. É um capítulo um pouco grande, tem cerca de 56 versículos. E nós não vamos nos ater a esses tópicos que aí estão divididos. Vamos estudar esse capítulo como se fosse um texto só. E vamos aprender porque Deus ele quer falar conosco nessa manhã. Amém? Deus ele quer falar conosco. Eu costumo sempre, como a mensagem é baseada na lição da Escola Bíblica Dominical,
E como eu já sei qual é o assunto da próxima lição, eu já vou lendo, estudando, orando durante a semana. E o Senhor, essa semana, me deu essa experiência um pouco diferente, porque eu já vinha orando, lendo, meditando desde o início da semana. E o Senhor ainda não me tinha dado por completo a mensagem. E ontem eu estava meditando um pouco mais, o Senhor me fez entender que Ele queria que fosse dessa forma. Então nós vamos meditar nesse capítulo 8, e é importante que você não perca a linha de raciocínio, porque nós vamos falar aqui sobre alguns assuntos, e precisamos tê-los ordenados na nossa mente para poder entender o ponto principal. Nós iniciamos no primeiro versículo, no capítulo 8, onde diz que aconteceu depois daquele dia, depois disso, naqueles dias, andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Ainda mais uma observação. Você que trouxe a sua Bíblia, trouxe um lápis, uma caneta ou um marca-texto, anote certas expressões. Isso vai facilitar a nossa compreensão. Você que já tem esse costume, permaneça. Você que não tem esse costume, traga o seu lápis, traga a sua caneta, faça as suas anotações. Isso, quando você for ler de novo esse texto na sua casa, em outra ocasião, isso vai facilitar com que você lembre do que você aprendeu. Então, esse capítulo 8, nos primeiros 3 versículos, eles vão nos relatar o contexto, o que estava acontecendo naqueles dias. Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E você que está fazendo as suas anotações, marque essa expressão: o evangelho do reino de Deus. O evangelho do reino de Deus. Marque essa expressão. E juntamente com Jesus iam os 12. Versículo 2: e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. É muito demônio para uma pessoa só, né, irmãos? 7 demônios na vida de uma pessoa. Mas já havia sido curada. Jesus já havia operado na vida desta mulher. Também Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Você que está nos acompanhando aos domingos, você se lembra bem desse texto? Nós meditamos também nesse texto quando falamos que Jesus, ele não excluiu as mulheres, conforme a sociedade da época fazia. Jesus abriu as portas. Nós vemos que Jesus aqui, ele estava em uma comitiva missionária. Jesus andava de cidade em cidade, nos lugares grandes, de aldeia em aldeia, nos lugares menores, anunciando a palavra de Deus, anunciando o evangelho. Jesus estava fazendo missões. E juntamente com Jesus seguiam os seus discípulos. Você que nos acompanha também se lembra, nós meditamos a respeito dos discípulos. E além dos discípulos, seguiam também as mulheres que foram curadas em um sentimento de gratidão, serviam ao Senhor com os seus bens. E nós costumamos ler essa palavra para o momento das ofertas. Mas você pode esperar mais um pouquinho, daqui a pouco você faz a sua oferta. Agora não. Mas nós conhecemos esses versículos. Eles nos contam o contexto desse capítulo 8. Era isso que estava acontecendo. E você que nos acompanha, você vai se recordar bem, porque nós falamos aqui nos domingos anteriores, que aonde Jesus estava sempre os seus discípulos, que era um grupo. Mas além desse grupo, estava também a multidão, que era outro grupo totalmente diferente. Estavam os seus discípulos e a multidão. E neste contexto de andar de cidade em cidade, anunciando o evangelho do reino de Deus,
as multidões também seguiam a Jesus. E o versículo 4 diz que, afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, Jesus agora vai começar aqui a dar um ensinamento para todos, para os seus discípulos e também para a multidão. Estavam juntos. E Jesus agora vai começar a ensinar. Quando lemos o Evangelho de Lucas, nós percebemos que Jesus, aonde estava, estava pregando a palavra. Aonde estava, estava lendo. Estava sempre nas sinagogas, estava diariamente ensinando, pregando, anunciando o evangelho do reino de Deus. E Jesus agora rodeado pelos seus discípulos juntamente com a multidão. Jesus vai começar agora a ensiná-los a respeito do reino de Deus. Versículo 5. Eis que o semeador saiu a semear. Jesus agora vai falar a respeito da parábola do semeador. Jesus vai contar uma parábola. E Jesus conta a parábola para todos, para os discípulos e também para a multidão. Acompanhem comigo na sua Bíblia, versículo 5 do capítulo 8 de Lucas. Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isto, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Você que está fazendo as suas anotações, marque essa expressão. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E no versículo 9 nos relata que os discípulos de Jesus, agora o versículo ele está falando apenas dos discípulos e não mais da multidão. Os discípulos não compreenderam com exatidão esta parábola. Eles não compreenderam. E diz assim: os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? Como se dizendo: Senhor, nós não compreendemos o que o Senhor quis dizer com essa parábola. O que o Senhor quis nos ensinar, contando-nos esta parábola do semeador? O que isto quer dizer? E o Senhor Jesus, no versículo 10, ele faz a seguinte afirmação: respondeu-lhes Jesus. Jesus está respondendo aos discípulos, os discípulos que perguntaram. Jesus responde aos discípulos: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Jesus responde aos seus discípulos: a vós outros, a vocês, aos discípulos, é dado a conhecer os mistérios do reino de Deus. E o que vamos aprender aqui nesta manhã, irmãos, é um mistério do reino de Deus, que é dado a conhecer os seus discípulos. Daí a importância de nós fazermos parte não apenas da multidão, mas sim dos discípulos. Aos discípulos de Jesus é dado a conhecer os mistérios do reino de Deus.
Jesus estava anunciando o evangelho do reino de Deus. Nós marcamos essa expressão. Então marque também esta: a vós outro é dado a conhecer os mistérios do reino de Deus. E quando a gente olha assim com o olhar humano, irmãos, são domingos, são cerca de 10 horas. Nós estamos aqui assentados. Estamos aprendendo mistérios do reino de Deus. Fala isso para a primeira pessoa que você encontrar em casa. Chega em casa e você fala assim, ó, hoje eu aprendi um mistério do reino de Deus. A pessoa vai falar assim, meu filho, toma aqui um café que eu acho que a sua pressão não está muito boa. Que doideira é esta? Mas nós vamos entender que loucura é esta. É loucura sim, mas nós vamos compreender que loucura é esta. É mistério do reino de Deus, que é dado a conhecer os seus discípulos. Mas exatamente após revelar isso aos seus discípulos, Jesus deixa bem claro, ainda no versículo 10, aos demais. Quem eram os demais? A multidão. Aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Então veja bem que a multidão, ela pode ouvir a parábola, mas só quem pode pedir explicação, só quem pode receber a revelação dos mistérios do reino de Deus são os seus discípulos, aqueles que o seguem de perto, os seus imitadores, aqueles que seguem suas pisadas. A esses são dados a conhecer os mistérios do reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus agora ele vai dar a conhecer esse mistério do reino de Deus para os seus discípulos. Nós vamos compreender que mistério é este. Estamos no versículo 11. Jesus diz: este é o sentido da parábola. Irmãos, olha que liberdade tem os discípulos de Jesus. Irmãos, se algum dia acontecer de você entrar na igreja, ouvir uma pregação e não compreender o que o pregador quis dizer, você tem a liberdade de dobrar os seus joelhos e pedir explicação a Jesus. Você tem a liberdade de dobrar os seus joelhos e pedir uma explicação com mais exatidão ao Espírito Santo de Deus. Se você é discípulo, se você segue Jesus de perto, se você tem comunhão, você pode fazer isto. E Ele pode te revelar mistérios do reino de Deus. E é isso que Jesus vai fazer aqui. Jesus já havia ensinado, já havia contado a parábola. E agora Ele vai explicar com mais detalhes, com mais exatidão, o que Ele quis dizer. Versículo 12, ou melhor, ainda no 11, falta a última parte. Este é o sentido da parábola, a parábola do semeador. Jesus diz: a semente é a palavra de Deus. A semente do semeador, a semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são os que a ouviram. Quem ouve, irmãos? Quem estava ouvindo a palavra? Não era a multidão? Não eram os seus discípulos? Eram as pessoas. Então, esta semente que é a palavra, ela não é lançada ao chão. Ela não é lançada ao solo. Ninguém cava um buraco e enterra a palavra de Deus. Ninguém cava um buraco, prega a palavra e tapa o buraco. Então, o solo que recebe esta semente, que é a palavra de Deus, sou eu. É você. É o nosso coração que recebe a semente da palavra de Deus. Amém?
É o nosso coração que é esse solo. Continuando. A semente caiu à beira do caminho, esse é o nosso coração. São os que ouviram. Vem a seguir o diabo e arrebata-lhes da onde? Do chão? Quem está acompanhando na Bíblia? É do chão? Arrebata-lhes do coração. Então, o solo que recebe a semente, que é a palavra de Deus, é o nosso coração. A seguir vem o diabo e arrebata-lhes, rouba a semente do coração. Com qual propósito? Para não suceder que, crendo, sejam salvos. E existe um grande mistério aqui, irmãos. Um mistério do reino de Deus. Porque, de acordo com esse versículo, alguém está semeando a palavra. E o diabo está pronto para roubar esta palavra, para evitar que aquele coração que recebeu a palavra creia e seja salvo. Então nós podemos concluir que naquele coração que recebeu a palavra acontece um mistério do reino de Deus. Naquele coração onde foi lançada a semente da palavra, nasce agora, através de um mistério, nasce a fé. É por isso que todo aquele que ouve a palavra, ele ganha a condição de crer e ser salvo. É por isso que o inimigo ele fica rodeando, esperando você receber a palavra para ele roubar a palavra, para a fé não nascer no seu coração. É por isso que quando você quer ler a palavra na sua casa, sempre existe alguma coisa para atrapalhar. É por isso que quando estamos pregando a palavra, sempre tem alguma coisa tentando nos distrair. É por isso que quando você quer chegar na hora certa no culto, o inimigo faz de tudo para você chegar atrasado, para você não ouvir a palavra. Porque ele conhece, ele sabe esse mistério que existe quando ouvimos a palavra. Ele sabe o poder que o cristão ganha quando nasce fé no seu coração. E ele faz de tudo para roubar essa semente. Ele faz de tudo para que essa semente não frutifique no nosso coração. E ele fica à espreita, tentando roubar essa semente do nosso coração. Mas em nome de Jesus, nesta manhã, ele não vai ter nem oportunidade. Ele já está repreendido. Esta semente vai cair no nosso coração e vai gerar fé. Uma fé inabalável. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. E através da meditação desse capítulo 8, nós vamos compreender melhor a respeito desse mistério do reino de Deus, que é a fé. Louvado seja o nome do Senhor. E ainda no versículo 13. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria. Esses não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. Você que está com a sua caneta, anote essa expressão, hora da aprovação. Anote, hora da aprovação. Veja bem que esses receberam a palavra e creram. Houve fé nos seus corações. Mas chegou a hora da aprovação. Marque essa expressão, hora da aprovação. E depois nós vamos compreender por quê. Versículo 14. A que caiu entre os espinhos são os que ouviram no decorrer dos dias e foram sufocados. Marque também esta expressão, foram sufocados.
com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegaram a amadurecer. Veja bem que chegou a existir fé nesses corações, mas o fruto não foi perfeito, não chegou a amadurecimento. Isto mostra, irmãos, que quando recebemos a palavra de Deus, esta palavra aqui dentro gera fé, e esta fé precisa ser amadurecida, aperfeiçoada. E isso, irmãos, relata muito bem quando nós lançamos uma semente ao solo, ao chão, no sentido literal. Porque quando plantamos alguma coisa, na maioria das vezes, nós plantamos mais de uma semente. Para se uma não germinar, a outra germina. E aqui nós aprendemos, irmãos, a importância de você sempre ouvir a palavra de Deus. Porque se por acaso o inimigo roubar uma semente, tem outra. Imagine que você vem à igreja no domingo apenas, e na segunda-feira o inimigo rouba a semente do seu coração. E fica sem fé até o próximo domingo. Mas se você vem no domingo, é uma semente. Se você vem na terça-feira de manhã, é mais uma semente. Se você vem de noite, é mais uma. Se você vem quarta-feira, é outra. Na quinta, é outra semente. E se por acaso o inimigo roubar uma semente, tem outras no seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é mistério do reino de Deus, irmãos. Que o Senhor está nos dando a conhecer nesta manhã. Ouça sempre a palavra de Deus. É por isso que a palavra diz que bem-aventurados são os que meditam na lei do Senhor de dia e de noite. Tem sempre uma semente no seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Continuando a nossa leitura. Versículo 15. A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém, guarda a palavra. Estes frutificam com perseverança. A semente da fé no seu coração está sempre frutificando. Estes têm sempre fé. Se o inimigo chegar a roubar uma semente, tem outra. Está sempre frutificando. Está sempre com uma fé inabalável. Sempre tem fé. É igual o carro que está sempre com o tanque cheio. Tem sempre combustível. É assim o crente, irmãos, que recebe de bom grado a palavra. Não sei se os irmãos já passaram por isso. O carro, quando está com pouco combustível, começa a dar aquela rateada. Anda um pouquinho, para um pouquinho. Anda um pouquinho, treme um pouquinho, para. Até que para de vez. Assim é o cristão que não ouve a palavra, que não tem fé, é fraco, é vulnerável ao inimigo. Mas aquele que recebe de bom grado a palavra, está cheio de fé, está com o tanque cheio, está pronto para qualquer caminhada. Jesus, após explicar detalhadamente esta parábola para os seus discípulos, Jesus, sem dar tempo de respirar, ele já faz outra parábola. Sem dar tempo de fazer nenhuma pergunta, Jesus já conta outra parábola por cima desta. Versículo 16. Ninguém, depois de acender uma candeia, a cobre com um vaso ou a põe debaixo da cama. Pelo contrário, coloca-a sobre um velador, a fim de que todos, ou melhor, a fim de que os que entram vejam a luz. E o versículo 17 diz assim: nada há oculto que não haja de manifestar-se, nem escondido que não venha a ser conhecido ou revelado. Às vezes, a gente passa o olho assim rápido na Bíblia e acha que esses blocos aqui, esses tópicos, eles não estão relacionados um com o outro,
que são textos independentes, mas não são. Jesus ele está no mesmo assunto. Jesus ele está falando a respeito da mesma coisa. Nós estamos falando a respeito de ouvir a palavra e de ter fé no coração. E Jesus agora, no versículo 17, ele fala assim, resumidamente, tudo o que está oculto será revelado. Após explicar a palavra do semeador, de ouvir e receber fé no seu coração, Jesus está falando, a fé que está no seu coração, uma hora vai ser revelada. A fé que está no seu coração, uma hora vai ser revelada. A maneira com que você recebeu a palavra de Deus, uma hora vai ser mostrado a todos. Todos vão ver como que a fé se comportou no seu coração. Vai revelar como que você recebeu a palavra. O seu coração é o solo. Vai revelar que tipo de solo é o seu coração. É isso que Jesus está dizendo. Nada há oculto que não haja de manifestar-se, nem escondido que não venha a ser conhecido ou revelado. Então, da maneira em que recebemos a palavra de Deus, às vezes, no momento, aquilo não esboça nenhuma reação em nós. No momento, a gente não consegue perceber o efeito daquela semente plantada em nós. Mas em um determinado momento, isto vai vir à tona, vai ser revelado. E ele completa no versículo 18, exortando aos ouvintes da palavra de Deus: vede, pois, como ouvis. Aí nós lembramos da expressão que nós marcamos: quem tem ouvidos, que ouça. Lá no versículo 8, mostrando que Jesus não mudou de assunto. Ele está no mesmo assunto. Ele diz: quem tem ouvidos, que ouça. E agora aqui, concluindo no versículo 18, ele diz: vede bem, vede, pois, como ouvis. E Jesus nos dá a conhecer mais uma parte de mistérios do reino de Deus, irmãos. Olha aqui que Jesus diz: pois, porque ao que tiver, se lhe dará. E ao que não tiver, até aquilo que julga ter, até aquilo que ele acha que tem, será tirado. Nós estamos falando a respeito de ouvir a palavra e receber fé. E esse princípio nós podemos aplicar exatamente à fé. Aquele que tiver, se lhe dará. Analisa bem para ver se não é assim. Aquele que tem fé, ele vem à igreja com a sua fé, buscar uma vitória, recebe a vitória e sai daqui com mais fé. Sai crendo ainda mais. A sua fé é acrescida. Mas aquele que não tem fé, ele vem na igreja achando que tem fé, achando que vai receber, não recebe e sai daqui frustrado. É até a fé que ele acha que tinha, agora ele já não tem mesmo mais. Olha que mistério, irmãos. Assim é a nossa fé. Ah, irmãos, mas eu vim sem fé, não recebi. Como fazer? Oh, irmãos, já foi ensinado aqui. Ouça a palavra. Medita na palavra. Abra o seu coração para que o semeador possa lançar no seu coração a semente. E vai ser gerado fé no seu coração. E ainda que seja pequena, mas não pode ser muito pequena. Tem que ter um grau de fé aí nesse coração. E a gente vai crescendo. Conforme nós cantamos aqui. A gente vai rompendo em fé. Rompendo em fé. A cada dia vamos vivendo sobrenatural. Mas só pela fé, irmãos. Só pela fé. Veja bem, irmãos, que Jesus, ele estava anunciando o reino de Deus.
Aos discípulos de Jesus é dado a conhecer os mistérios do reino de Deus. E a palavra do Senhor nos ensina que sem fé é impossível agradar a Deus. O que isso quer nos dizer? Sem fé, irmãos, nós não podemos fazer parte do reino de Deus. Como vamos entrar no reino de Deus se não agradar a Deus? O reino é dele, é ele quem manda. Tudo no reino de Deus funciona na base da fé. A fé move o reino de Deus. Se quisermos fazer parte desse reino, precisamos de fé. É por isso que Jesus dá a conhecer os seus discípulos o mistério do reino de Deus. A fé. Depende da nossa fé, irmãos. E olha que grande oportunidade o Senhor está nos concedendo nesta manhã. Estamos aprendendo o mistério do reino de Deus. Como fazer parte desse reino? Como ser beneficiado nesse reino? Como conquistar as bênçãos, as vitórias no reino de Deus? Através da fé. Uma palavra tão pequena, não é? Mas tem um poder tremendo, irmão. Tem um poder tremendo. Tudo nós podemos conseguir no reino de Deus através da fé. Tudo é possível àquele que crê. Louvado seja o nome de Deus. Continuando, estamos no versículo 19. Jesus está ensinando, explicando, e no versículo 19 diz que vieram ter com ele sua mãe e seus irmãos. Dá uma sensação que mudou de assunto, né? Mas não mudou ainda. Não mudou ainda. Vieram ter com ele sua mãe e seus irmãos. E não podia aproximar-se por causa da concorrência do povo. A multidão estava ao redor de Jesus. E sua mãe e seus irmãos não conseguiam chegar até o mestre. E lhe comunicaram. Alguém chegou para Jesus e disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora, querem ver-te. Não conseguiram chegar até aqui. Certamente estavam esperando que Jesus iria se levantar e ir até a sua mãe e seus irmãos. Mas versículo 21, Jesus nos dá a conhecer mistérios do reino de Deus. Jesus diz: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e praticam. Viu como que a gente não mudou de assunto? Sabe o que Jesus quer dizer com isso, irmãos? Aqueles que recebem a palavra, aqueles que têm fé no seu coração. Quem aqui já recebeu a palavra de Deus? Quantos aqui têm fé no coração? Você é da família de Jesus, irmão. Você é da família de Jesus. Como nós dizemos, ele é o nosso irmão mais velho. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra e praticam. Você é da família dele. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Irmãos, quantas pessoas não sabem que podem fazer parte da família de Jesus? Isso é mistério do reino que é dado a conhecer aos seus discípulos. Nós fazemos parte da família de Jesus. Somos seus irmãos. Nós que conhecemos e praticamos a palavra, que temos fé nos nossos corações. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 22. Dá uma sensação que mudou de assunto de novo, né? Mas não mudou. A gente continua no mesmo contexto. A gente continua no mesmo assunto. Ouvir a palavra, ter fé no coração. Veja o que diz o versículo 22. Aconteceu que, num daqueles dias, quer dizer, continua no mesmo contexto.
do início do capítulo 8. Jesus estava andando de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Seguindo Jesus havia seus discípulos, as mulheres, a multidão. Permanecia naquele mesmo contexto. Num daqueles dias, entrou ele num barco, em companhia de seus discípulos, e disse-lhes: passemos para outra margem do lago. Jesus agora entrou no seu barco com seus discípulos, iriam atravessar o lago, e partiram. Foram navegando. Versículo 23. Enquanto navegavam, como é comum a todo homem, né? Tem gente que andando de ônibus já dorme, imagine de barco. Não é mesmo? Tem gente que andando de ônibus nessa cidade esburacada, batendo, a gente consegue dormir. Imagine de barco, irmãos. Jesus, Lucas mostra Jesus como um homem perfeito, como homem. Jesus cansado. Quando nós comparamos o texto com Marcos, Marcos diz que já era no final do dia, sendo tarde. Jesus ali estava cansado. E agora, conforme o barco ia navegando, Jesus adormeceu. Jesus dormiu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o risco de sossobrar, quer dizer, o risco de afundar. Eles estavam no barco, Jesus estava no barco com eles. E levantou-se uma grande tempestade e Jesus estava dormindo. Você que está acompanhando, está marcando na sua Bíblia, no versículo 13, nós marcamos a expressão hora da provação. Não marcamos? Hora da provação. Chegou a hora da provação. Depois, no versículo 17, nós marcamos que tudo que está oculto, um dia há de ser revelado. A fé que estava no seu coração, em algum momento ela há de ser revelada. Chegou o momento. Chegou o momento da aprovação. Agora era o momento da atuação da fé dos discípulos. Haviam ouvido a palavra e, melhor, explicado em detalhes pelo Mestre. Chegou o momento da aprovação. E aí a gente continua na mesma linha de raciocínio, não mudamos de assunto. Estamos falando de ouvir a palavra e receber fé no coração. Jesus agora está dormindo. E uma grande tempestade se levanta. E Marcos diz que o barco em que eles estavam já estava se enchendo de água. Lucas diz que o barco já estava a ponto de afundar. Será qual seria a nossa reação, irmãos? O pastor está cantando aqui, ó. O vento balançou meu barco em alto mar. Era isso que estava acontecendo, irmãos. É o momento da provação que chega para todos nós. Principalmente para nós que recebemos a palavra. Porque vamos agora ser provados para ver qual foi a qualidade do nosso solo quando recebeu a palavra. Seremos provados. Mas os discípulos de Jesus, eles têm conhecimento que a provação vai chegar. Jesus ensina, o que está oculto vai ser revelado. Isso é para a gente já ficar ciente, em vigilância, em que em determinado momento a nossa fé irá ser provada. Mas qual foi a atitude desses discípulos? Versículo 24. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Mestre, nós vamos morrer. Vamos afundar aqui nesse barquinho, mestre. O senhor vai continuar dormindo? Não está vendo o que está acontecendo? Não te importa que morramos? Não vai fazer nada por nós?
Senhor que prega o amor, a misericórdia, a compaixão, vai nos deixar morrer aqui nessa tempestade sem fazer nada? Essas são palavras minhas, tá, irmãos? Deduzo eu que disseram. Desesperados, afoitos, não viam saída, não viam solução. E Jesus, Lucas mostra Jesus como homem. Jesus estava dormindo. Marcos diz que Jesus estava dormindo com um travesseiro. Jesus deve ter acordado com a cara amassada. Jesus tranquilamente, irmãos, Jesus tranquilamente, despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Que maravilha! Tudo resolvido. E agora Jesus numa calma sem fim. Então lhes disse, Jesus estava falando com os seus discípulos, que estavam no barco com ele: onde está a vossa fé? Onde está a vossa fé? Jesus andava de cidade em cidade, pregando o reino de Deus. Jesus andava de aldeia em aldeia, pregando o evangelho do reino de Deus. Jesus contava as parábolas e explicava para os seus discípulos. Jesus ensinava os seus discípulos o mistério do reino de Deus. Jesus, quando estava com os seus discípulos, Jesus não deu nem muita importância para sua mãe e seus irmãos. Ele disse que a sua mãe e seus irmãos eram aqueles que ouviam e praticavam a palavra. Eram os seus discípulos. Jesus declarou que os discípulos eram sua família. Além de tudo isto, Jesus estava no barco com eles. E Jesus agora pergunta: cadê a vossa fé? Onde está a vossa fé? Cadê a semente da palavra que vocês receberam? Por que esse desespero? Vocês não são minha família? Eu não deixei de atender minha mãe e meus irmãos para estar com vocês? Eu não dei a conhecer a vocês o mistério do reino de Deus? Eu não estou no barco com vocês? Cadê a vossa fé? Aonde está a vossa fé? Que milagre vocês querem ver se não há fé no coração? Que maravilha vocês desejam ver se não há fé no coração? Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé não podemos tomar posse das vitórias que o Senhor tem preparado para nós. Aonde está a vossa fé? É a pergunta que o Senhor nos faz nesta manhã. Aonde está a sua fé? Aonde está a sua fé? Aonde está a sua fé? Você tem fé nesta manhã? Você tem fé nesta manhã? Você tem fé nesta manhã? Então o milagre ele vai acontecer, irmãos. Então a vitória é sua. Então não há porquê desespero. Veja bem que nós marcamos a expressão no versículo 14, foram sufocados. As dificuldades, elas vêm para nos sufocar, para sufocar a nossa fé. Mas se houver bastante semente no nosso coração, elas não serão sufocadas. Os espinhos não poderão sufocá-las. Os cuidados deste mundo, os deleites dessa vida, não serão suficientes para sufocar a fé que está no nosso coração. Aonde está a sua fé? Aonde está a sua fé? Jesus estava dizendo para os discípulos: se vocês tivessem fé o suficiente, vocês poderiam ter ordenado ao mar,
poderiam ter dado a ordem ao vento, porque eu estou com vocês. Isso nos faz lembrar, irmãos, do nosso irmão Moisés. Moisés diante do Mar Vermelho. Moisés clama ao Senhor. E qual foi a resposta do Senhor? Moisés, por que clamas a mim? Moisés, por que você está clamando a mim, Moisés? Não foi eu que te enviei, Moisés. Quando te chamei e você perguntou, Senhor, quando me perguntarem quem foi que me enviou, o que eu vou dizer? E eu falei, o eu sou te enviou. Eu estou contigo. E Moisés diante do Mar Vermelho, Faraó vindo atrás. E a multidão murmurando. Multidão, como sempre, multidão. Murmurando. E Moisés vai clamar ao Senhor. E o Senhor lhe pergunta, Moisés, por que clamais a mim? Moisés, a vitória já é sua, Moisés. Toma posse pela fé. Toca nas águas, Moisés, e o mar se abrirá. Usa a tua fé, Moisés. Irmãos, a palavra de hoje, ela nos convida a usar a nossa fé. O Senhor é conosco, irmãos. Nós ouvimos a palavra de Deus. Nós praticamos a palavra de Deus. Se temos comunhão com Deus, fazemos parte do seu reino. Usamos a nossa fé diante das adversidades. Não há por que desespero. Não há por que o medo. Marcos diz a respeito da mesma passagem, por que sois tão tímidos? Jesus, quando pergunta aos discípulos, em Marcos relata desta forma, que Jesus perguntou, por que sois tão tímidos? Diante da provação, diante da adversidade, por que sois tão tímidos? Eu não estou convosco. Eu não estou com vocês. Ele é o nosso Pai. Nós não somos filhos de Deus? Somos ou não somos, irmãos? Eu sou filho de Deus. Nasci de novo, sou uma nova criatura. Nasci na família de Deus agora. Será que o nosso Pai ia nos deixar afundar, irmãos? Será que o nosso Pai ia ficar dormindo no barco, esperando que afundássemos? Que Deus é esse que você serve? Que Deus é esse que você serve, que livra a sua alma do inferno e não tem poder para te livrar de uma provação? Usa a sua fé. Usa a sua fé. Aonde está a sua fé? Toma posse da sua vitória pela sua fé nesta manhã. Depende só de você. Receber a palavra, ter fé no coração, crer no Senhor Jesus e receber a sua bênção nesta manhã. Aonde está a sua fé? Continuando, nós vamos acelerar um pouco por causa da hora. Veja bem, irmãos, que neste bloco, do versículo 22 ao versículo 25, o que estava acontecendo aqui era de ordem natural, na natureza, os ventos, o mar. E Jesus, ele mostra para os seus discípulos que ele tem poder sobre a natureza. Ele diz apenas uma palavra, acalma-te. Cala-te. Ele dá uma ordem ao vento, emudece. E o vento obedece, irmãos. Ele dá uma ordem ao mar e o mar obedece. Mostrando que ele tem poder sobre a natureza. O que não é de nos espantar, irmãos, foi ele quem criou. Não é isso? Ele quem criou.
E ele dá uma ordem: sossegai. Sossegai. E fez-se bonança. Tudo ficou em paz. Tudo ficou em paz. E nós vemos aqui que Jesus ele tem poder sobre a natureza. Quando avançamos para o versículo 26, mais uma vez temos a sensação que mudou de assunto, mas não mudou não. Jesus agora, diante desse gadareno ou gerazeno, Jesus estava atravessando o lago, quando aconteceu a tempestade. E Jesus acalmou ali a tempestade, a fé dos discípulos foram provadas, e eles reprovados, a fé precisava melhorar, e Jesus chegou do outro lado. E o versículo 27 diz que, logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios. Havia muito tempo, não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E quando avançamos a leitura, nós não vamos ler por causa do tempo, Jesus vai interrogar aqueles demônios que estavam no homem. E vai perguntar qual é o seu nome. E eles respondem, Legião. Respondem, Legião, porque somos muitos. E aí nós lembramos lá no início, que lemos no contexto a respeito de Maria Madalena, que haviam saído 7 demônios. Esse tinha bem mais, irmãos. Esse tinha bem mais, segundo dizem os estudiosos, no mínimo 2.000 demônios. Pela palavra legião, tinha no mínimo 2.000 demônios. Você imagina o que é uma pessoa com 2.000 demônios? Não vivia mais, irmãos, em sociedade. Vivia nos sepulcros. Sepulcros é lugar de pessoas mortas. Não é isso? Lugar de pessoas mortas. E isso relata para nós, irmãos, a condição do homem espiritualmente sem Deus, afastado de Deus, dominado pelo inimigo. Estão mortos espiritualmente. E ali nem correntes e grilhões podiam contê-los, porque ele despedaçava todos. E resumindo, Jesus ele chega diante desse endemoniado e dá uma ordem para que os demônios saiam. E os demônios saem. Os demônios obedecem. E aquele que estava vivendo nos sepulcros nu, sem roupa. A palavra de Deus diz no versículo 35 que então saiu o povo para ver o que se passara e foram ver com Jesus. De fato, acharam o homem que saíram os demônios, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus. Não mudamos de assunto, irmãos. Jesus mostrou o seu poder na natureza. E agora Jesus mostra o seu poder e autoridade sobre os demônios. No mundo espiritual, os problemas de ordem demoníacas, os espíritos malignos que tentam, acorrentam, escravizam o homem. Jesus tem poder. E veja bem que o nosso assunto principal é ouvir a palavra e receber fé. Jesus estava mostrando para os seus discípulos que quando eles ouvem a palavra e têm fé no seu coração, eles poderiam tanto dizer ao mar, acalma-te, ao vento sossegai, e aos demônios, retira-te em nome de Jesus, e os demônios sairiam em retirada, porque o poder e a autoridade está no nome de Jesus. Jesus, com essa situação, está ensinando os discípulos. Os discípulos tiveram a fé reprovada, se desesperaram. E Jesus está ensinando. E nós estamos aprendendo com ele. Em Jesus, irmãos, nós temos autoridade sobre os demônios.
No nome de Jesus Cristo, nós podemos expulsar os demônios das pessoas. Nós podemos expulsar os espíritos malignos que vêm para trazer desavença no nosso lar. No nome de Jesus, nós podemos. Aonde está a sua fé? Você tem fé? Então você pode. A fé move o reino de Deus. Isso é mistério do reino de Deus. Ah, é loucura. Sim, é loucura, mas para quem tem fé e expulsa o demônio sai. Ah, irmão, você está ficando doido. Sim, mas quando nós colocamos as mãos sobre os endemoniados, os demônios se manifestam aqui, diante dos nossos olhos. Sim ou não? É loucura? É, porque não é desse mundo. É mistério do reino de Deus. Ele dá a conhecer aos seus discípulos. Louvado seja o nome do Senhor. Avançando. Rapidamente, vamos encerrar. Versículo 40. Jesus agora ele vai mostrar o seu poder sobre outro problema. Vamos falar a respeito de Jairo. Ao regressar Jesus, não mudamos de assunto, hein? Ao regressar Jesus, a multidão recebeu com alegria, porque todos os estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, e que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos, que estava à morte. Estava à beira da morte. Estava quase morrendo. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. E aí você que veio no domingo passado, você se lembra bem que nós meditamos a respeito da mulher do fluxo de sangue. E nós não vamos nos ater a esse milagre, porque meditamos no domingo passado. Jesus mostrando o seu poder também sobre as enfermidades. Jesus mostrando que para aquele que tem fé, ele pode receber a cura. Que Jesus diz lá no versículo 48, filha, a tua fé te salvou, vá-te em paz. Através da fé. Mas eu quero me ater com os irmãos aqui, é que nós estamos falando de Jairo. Da filha de Jairo que estava à beira da morte. E parece que no versículo 43, ou melhor, na metade do versículo 42, veja bem na sua Bíblia, entra a mulher do fluxo de sangue no meio do caminho, no meio da história. E parece que nós mudamos de assunto, mas não mudamos. Jesus estava indo atender Jairo, e no meio do caminho se mete essa mulher do fluxo de sangue. E Jesus continuou andando. Só que quando a mulher tocou em Jesus com fé, aí Jesus teve que parar, irmãos. Porque a fé, ela move o reino de Deus. Jesus teve que parar. E eu não quero que você pense nessa mulher hoje, não. Nós já pensamos dela na semana passada. Eu quero que você pense em Jairo. A filha de Jairo estava morrendo e Jesus parou para atender a mulher. Que prova de fé, irmãos. Que prova de fé! Eu vejo que em Jesus parar para atender a mulher, Jesus estava perguntando para Jairo, Jairo, onde está a sua fé? Jairo, você tem fé aí? Então espera um pouquinho. Aonde está a sua fé, Jairo? Porque Jesus foi atender a mulher tocou nele com fé, e dele saiu o poder e ela foi curada. Mas Jairo estava esperando, a sua filha estava praticamente morta. E quando Jesus acabou de atender a mulher do fluxo de sangue, versículo 49, falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, quer dizer, da casa de Jairo, e disse, tua filha está morta. Não incomode mais o mestre. Jairo, não peça mais, porque a sua filha já morreu. Jairo, talvez se Jesus não tivesse atendido a mulher do fluxo de sangue, teria chegado a tempo, mas agora não dá mais tempo. Que prova de fé, irmãos. Que prova de fé.
Veja bem que Jairo era chefe da sinagoga, aonde se lia a palavra de Deus. Então Jairo ouvia a palavra de Deus. E certamente no coração de Jairo havia muitas sementes. Certamente no coração de Jairo havia fé. E Jesus, no versículo 50, diz: não temas, crê somente. Crê somente. Jairo, não se desespere. Tenha fé no seu coração. Jairo, mantenha-se firme na sua fé. Jairo, continua crendo. Jairo, mostre agora a sua fé. Não desanime, Jairo. Crê somente que a vitória é tua. Se houver fé no seu coração, eu posso operar, Jairo. Não desanima, Jairo. É só uma aprovação. Irmãos, muitas vezes a nossa fé é provada ao extremo. A filha de Jairo tinha morrido. Que é extremo maior que esse. Jairo foi buscar cura e a sua filha morreu. Mas a sua fé não tinha morrido. A fé de Jairo permanecia firme. Permanecia em Cristo. E a fé que estava oculta no coração de Jairo se revelou. Foi manifesta. Porque ele manteve firme a sua fé em Jesus. 51, versículo. Tendo chegado a casa, preste bem atenção nisso daqui, irmãos. Ninguém permitiu que ele entrasse, senão Pedro, João e Tiago. E bem assim, o pai e a mãe da menina. Então havia naquela casa mais pessoas. Mas Jesus proibiu aquelas pessoas de entrarem. E nem todos os seus discípulos puderam entrar. Nem todos os seus discípulos. Isto mostra que alguns tinham mais intimidade com Jesus, ou alguns tinham mais fé do que os outros. Alguns estavam mais preparados para um desafio da fé do que os outros. Isso é lição para nós, irmãos. 52. E todos choravam e pranteavam. Afinal, a menina tinha morrido. Havia tristeza naquela casa. Mas ele disse: não choreis. Ela não está morta, mas dorme. Irmãos, quem foi que disse isso? Foi Jesus. Jesus quem disse isto. Ela não está morta, mas dorme. Qual foi a reação da multidão? E riam-se dele porque sabiam que estava morto. Por isso que Jesus não deixou a multidão entrar. Porque a multidão não tinha fé. A multidão não estava preparada para vivenciar aquele milagre. A multidão não estava preparada para ver aquele mistério do reino de Deus. Era só para quem tinha fé. E a multidão ria-se. Entretanto, ele tomando a menina que estava morta pela mão, disse em alta voz: menina, levanta-te. E olha o que diz o versículo 55. Voltou-lhe o espírito. Ela imediatamente se levantou e ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, como todos nós ficaríamos. Até correríamos, talvez, se o morto levantasse na nossa frente. Seus pais ficaram maravilhados, mas Jesus advertiu. Jesus exortou que a ninguém contasse o que havia acontecido. A ninguém conteis o que aconteceu. Jesus estava dizendo: não conte para essa multidão que está aí fora, eles não têm fé. Eles não vão acreditar. Eles não estão preparados para isto. Isso é só para vocês que têm fé. Guarde com vocês esse mistério do reino de Deus.
Arabaxia, Kiminaragai. Isso é só para quem crê. E Jesus mais uma vez mostra o seu poder até sobre a vida, até sobre a morte, mostrando que até para a morte a solução, se houver fé no seu coração. Onde está a sua fé? Onde está a sua fé? O Senhor lhe pergunta nesta manhã. A Ele pertence o poder, a honra para sempre, a autoridade. Depende da sua fé, varão. Depende da sua fé, minha irmã. Use a sua fé nesta manhã e toma posse da tua vitória. O Senhor é contigo. Você faz parte da família dEle. Ele está no teu barco. Não deixe o medo sufocar a sua fé. Não deixa que as ondas, os ventos sufoquem a sua fé. Mas use a sua fé, porque a vitória é tua. Deus está contigo. E encerraremos no capítulo 9. Após Jesus ensinar aos seus discípulos todas estas lições, todos esses mistérios do reino de Deus, Jesus diz no capítulo 9, tendo Jesus convocado os 12, veja bem que Jesus não convocou a multidão, Jesus convocou os seus discípulos, deu-lhes poder. Você é discípulo? Senhor Jesus te dá poder nesta manhã. Deu-lhe poder e autoridade sobre todos os demônios, e para efetuarem curas, também enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Você é discípulo? O Senhor Jesus te dá poder, com base na sua palavra. O poder de Deus habita em você. Use a sua fé. Onde está a sua fé? Use a sua fé, porque a vitória é nossa, Ele está conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a vida dos irmãos. Amém?